E aí, povo de Deus, vamos para mais uma modificação. Vamos tirar dessa vez os captadores chineses para colocar um trio de Fender Noceres, né? Vamos estar tirando esses captadores de marcas chinesas para estar fazendo a mudança para um trio de Fender. Esse aqui é o Fender Noceres, são um trio. Nós vamos já estar colocando, ok? Pronto, aqui já está o trio de Fender já conectado e nós vamos agora fazer o teste para ver como é que vai ficar, tá bom? Chegou a hora da verdade, captadores Fender, guitarra SX. Nós vamos testar como é que se comporta agora, pra bênção de Deus.